Deus abençoe você, obrigado por estar na assistência hoje, seja pessoalmente ou online. Você que está reprisando a ministração, é sempre um prazer servi-los, lavando os vossos pés pela palavra do Senhor. Essa noite, a nossa segunda sessão, nosso tempo de prosperidade, Deus me deu uma palavra e eu quero convidar você a entender essa palavra hoje pela fé. Finanças é 100% espiritual. Qualquer coisa que você fizer fora disso, você vai estar fora de combate, em um lugar onde não há competitividade, apenas competição. O problema da competitividade, o problema da competição é que a competitividade é você contra você. A competição é você contra outros. E qual é o problema disso? O problema disso é que quando nós estamos em competição, nós não estamos entregando o nosso melhor, porque o nosso foco está no que o outro está fazendo. Mas vamos começar pelos nossos dois textos que falamos todos os domingos, quando antecede o tempo de prosperidade. Hoje eu quero falar contigo sobre a palavra assim na terra como no céu. Mas entramos já nela, vamos para Daniel capítulo 7, os versículos 27 e o versículo 27. Estamos moldando a nossa mentalidade escatológica, quer dizer, o nosso pensamento para o fim dos tempos, para que nós possamos alinhar o nosso coração, a nossa mente e o nosso foco no lugar certo. Jesus está voltando, posso ouvir amém? Jesus vem em breve, alguém crê? Mas esse breve é no tempo dele, tá? E nós não temos que estar preocupados com a volta de Jesus no que diz respeito ao dia e a hora. Em relação à volta de Jesus, precisamos estar preocupados se já fizemos a nossa parte ou se estamos fazendo a nossa parte. Se estamos assertivamente trabalhando naquilo que ele nos chamou, porque, como vamos ver hoje, a medida do sucesso é o propósito e não o dinheiro e a fama. Isso é muito importante que você entenda. Daniel capítulo 7, versículo 27 diz: e assim o domínio, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão colocados nas mãos da multidão dos santos, o povo do Altíssimo. E o reino de Deus será um reino sem fim, e todos os governos e domínios o adorarão, obedecerão e servirão eternamente. Esse será o posicionamento que a igreja estará ocupando antes da volta de Jesus. Você precisa entender que esse é o lugar que Deus preparou para a sua igreja. A igreja não vai ser arrebatada, a igreja não vai ser raptada, ela vai ser arrebatada, é diferente. A igreja não vai ser salva para não se acabar, ela vai ser retirada porque terminou o seu propósito na terra, enquanto a terra está debaixo da graça do Senhor. É totalmente diferente. Então, não fique querendo que Jesus volte logo, por vários motivos. Primeiro, você não sabe o que você ainda tem que terminar, e se ele voltar amanhã, como você vai prestar conta? Segundo, a sua esfera de influência precisa ser impactada pela cruz. E tem um monte de gente do teu lado e na tua família que ainda não conhece Jesus. E quando eu digo conhecer, não é se converter, é você ser um testemunho vivo para eles. Para que eles olhem para você e digam: não, não quero não, Jesus não, mas se eu um dia for ser crente, eu quero ser como? A maioria das pessoas não tem esse testemunho, então não está na hora de Jesus voltar para você. Segundo texto que nós lemos, Atos capítulo 3, versículo 21. Que é outro espectro do nosso trabalho como igreja até Jesus voltar. As coisas vão piorar, as coisas vão arruinar, o amor de muitos vai esfriar, a iniquidade vai aumentar, mas a igreja vai avançar no seu papel de restauração de todas as coisas até Jesus voltar. Olha o que diz Atos 3, 21. É necessário que Jesus permaneça no céu. Até quando?
Pronto. Então diga à pessoa que está do seu lado, ele vai vir, mas só vai vir quando a parte da igreja, inclusive a sua, estiver restaurada. Porque o céu vai retê-lo até que, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos, os profetas. E Deus nunca, absolutamente nunca falhou com o que revelou aos seus servos os profetas. Ele só faz o que mostra aos seus servos os profetas. Então ele já mostrou, agora a gente sabe que vai acontecer. A palavra de Deus para nós, no tempo de prosperidade, para a sua vida financeira, profissional, para aquilo que você está construindo como carreira, para a ideia que você tem de deixar herança para os seus filhos, hoje é assim na terra como no céu. Você pode repetir comigo? Ok, essa foi a oração de Jesus. Nós temos algumas orações e Jesus tem outras orações. E nós precisamos decidir, raciocinar a quem Deus vai atender. Então a gente vive orando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E a oração de Jesus foi, Pai, não peço que os tire do mal, mas que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A nossa oração é, como eu queria que os empresários aceitassem a Jesus, para que as empresas fossem empresas de reino e fizessem. Não, essa é a nossa oração. A oração de Jesus é que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Então a gente tem que decidir alinhar a oração, porque eu sei que Deus vai atender a oração de Jesus. E a outra oração de Jesus foi, no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é, qual é a vontade de Deus no céu, pela qual Ele criou você? Para a qual Ele criou você? Porque, se Deus me criou para ser antropólogo, e eu invento de ser pastor, pelo meu esforço, pelo meu conjunto de competências, eu posso ter algum nível de sucesso. Mas isso não significa a vontade dele sendo feita na terra como no céu, porque a vontade dele na terra como no céu, para a minha vida, é que eu fosse, nem sabe, vou dizer de novo, antropólogo. Eu escolhi essa especialmente para você. Você percebe? O avanço do reino se dá na medida em que a vontade dele é feita assim na terra como no céu. Não se engane com o seu potencial. Você pode o que você quiser sem Deus. O homem foi à lua? Não sei, mas dizem que foi? Isso. Quantos cristãos estavam lá na lua? Quantos cientistas construíram foguete? Crente? Nenhum. Estão tentando povoar Marte? Vão conseguir? Vão. Quantos crentes tem lá? O maior investidor é ateu declarado. Não subestime o seu potencial. Você não precisa de Deus para ter sucesso. Você precisa de Deus para cumprir o propósito para o qual Ele te criou. Mas para ter sucesso, ganhar dinheiro, não. Ninguém precisa de Deus para fazer isso. Você foi dotado com um conjunto de dons, competências e habilidades maravilhosos. Se você investir nisso, você já é um sucesso na terra. Agora, se é no céu, eu não sei. E no final de tudo, há um portal para a eternidade, onde todas as coisas que não fazem parte do nosso propósito ficarão. E só nos acompanharão aquelas que dizem respeito ao propósito para o qual nós fomos criados. Porque é por isso que nós vamos prestar conta com o Senhor. Eu já trouxe algumas coisas para compartilhar com você. Quero começar com Números capítulo 13. Nós temos o tempo restrito. Números capítulo 13, e os versículos do 21 ao 24. Números capítulo 13, do 21 ao 24. Eu quero te dar duas coisas importantes para você refletir hoje e aprender sobre como realizar a vontade de Deus assim na terra como no céu. Vou voltar a dizer, não subestime seu potencial. Você
é um gigante. Pode fazer qualquer coisa sem Deus. Qualquer coisa, menos a vontade dele. Os 4 homens mais ricos do mundo não professam Jesus como seu Salvador e não acreditam em Deus. Os 15 mais famosos do mundo não professam Jesus e 10 deles são ateus. Agora tem um detalhe. Para fazer a vontade dele, só com ele. Subiram eles para espiar a terra, desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Levo-Hamat, a entrada de Ramat. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, todos descendentes de Enaque. Hebron havia sido edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao lugar conhecido como Vale de Escol, que significa cachos, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. Lê para mim, por gentileza, o restante. Imagina a jaca, irmão. A uva era desse jeito? Um cacho de coco desse aí, né? Então, foram ao Vale de Escol e pegaram um cacho de uva que botaram numa vara para 2 homens carregarem. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi denominado de quê? Vale de Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uvas que os israelitas colheram ali. Então, o que nós vamos falar hoje sobre a terra prometida, que é o local do centro do propósito para o qual Deus te criou. Ela é uma terra que possui 2 elementos concorrentes, diga, 2 elementos concorrentes: frutos e gigantes. Uvas grandes, inimigos enormes. Hoje, nossa terra prometida, ela é composta de 7 montes, as 7 esferas da sociedade que Deus criou para que as nações por elas seguiem e definam sua cultura. E esses 7 montes possuem os mesmos 2 elementos conflitantes: frutos e gigantes. E o que são os frutos? Os frutos são o resultado que Deus determinou para aquela terra produzir. Esses são os frutos. Então, Deus determinou para cada fatia da sociedade, para cada um dos 7 montes, para cada área de influência da sociedade, uma glória que determina quais são os frutos que aquela fatia deve entregar. Religião, educação, família, governo, economia, artes, entretenimento, celebração. Alagoas é uma terra prometida. O Brasil é uma terra prometida. O estado onde você mora é uma terra prometida. E o fruto é o que essa terra foi criada por Deus para entregar. Esse é o fruto. Eu estou dizendo que na terra prometida existem 2 coisas concorrentes. Qual a primeira? Fruto. Qual a segunda? Gigantes. E quais são os gigantes hoje das nossas terras prometidas? Demônios, principados, potestades, desafios que dominam aquela terra, mas que ela é uma herança prometida? É. Uma vez que retiramos a história da Bíblia, não é? Porque quando a gente olha para os 10 espias, a gente diz, que povo incrédulo, não é? Está repreendido, um povo, né, rebelde, caramba. Mas quando nós tiramos a história da Bíblia e aplicamos na vida real, de repente ela se torna muito mais desafiadora e tem um espectro muito mais amplo do que aquilo que a gente vê quando está sem revelação. E aí a visão de Deus soa muito boa quando lemos ela nesse texto que nós estamos vendo agora. Mas é muito mais difícil mantê-la quando estamos realmente lutando pela terra prometida. A terra prometida não é o céu. A terra prometida é o que Deus te criou para entregar aqui na terra. Nós temos uma Canaã celestial, sim, está na Bíblia, mas é outra conversa. E se é tão difícil ter a visão de Deus para a nossa terra, como é que a gente pode desenvolver isso? Bastaria simplesmente ignorar os gigantes? Não, os gigantes estão lá.
Bastaria fingir que não há grandes obstáculos? Não. Caleb nos ensina uma lição maravilhosa que eu quero compartilhar com você agora. Duas coisas, dentre tantas que Deus pode te falar, mas o nosso tempo, como é curto, eu trouxe duas coisas que vai fazer com que você realmente tenha a revelação e a unção para tomar posse da sua terra prometida. A primeira é saber qual é a terra. Isso trata de quê? Isso trata de quê? De propósito, está na tela. Isso trata de propósito. Propósito não é um clichê. Propósito é o motivo original pelo qual você foi criado. Deixa eu te dar 2 versículos interessantes. Você pode ter sucesso em qualquer lugar, mas você não vai deixar herança para os seus filhos no lugar errado. Você pode deixar dinheiro, você pode deixar bens, mas a herança é a semente que Deus colocou no seu coração, para que as gerações possam ser levantadas a partir delas e educadas a partir delas. Somente o centro do propósito deixa a herança para os filhos dos seus filhos. Eu vou te dar 2 versículos para você aprender isso rapidamente. Gênesis capítulo 15 e os versículos do 18 ao 21. Gênesis capítulo 15, do 18 ao 21. O que eu estou falando? Eu estou falando que existe uma terra prometida. A terra prometida é o propósito para o qual Deus te criou. E essa é a única terra que você pode deixar como herança para os filhos dos seus filhos. Olha só, Gênesis 15, 18 ao 21. Naquele mesmo momento, fez o Senhor a seguinte aliança com Abrão. O que diz aí? Aos teus descendentes. Percebe? Ele estava vivo. Ele ainda ia viver muito tempo. Mas o Senhor já disse para ele: quando eu te dou uma terra, eu estou dando ela também aos teus descendentes. A terra que Deus não te dá, não fica para os teus descendentes. Você pode organizar, você pode prosperar nela, você pode, como é que eu posso dizer? Você pode crescer. Por exemplo, quando Jacó voltou da casa de Labão, Esaú estava em Canaã, sim? Riquíssimo. Os dois, quando se encontraram e passaram um tempo, descobriram que a terra não podia sustentar os dois, sim? De tão grande que eram. Quem deveria sair? Esaú, que permaneceu na terra, trabalhando, desenvolvendo, ou Jacó, que passou 20 anos fora? Quem deveria sair era Jacó. Quem saiu? Esaú. Por que Esaú saiu? Porque a terra foi prometida a quem? A Jacó. Se você não tiver na sua herança, você não deixa herança para os filhos dos seus filhos, você pode ficar rico. Esaú ficou riquíssimo. Ele disse para Jacó: eu não preciso de nada que você tem para me dar de presente. Eu já tenho tudo. Olhe, só os meus guarda-costas são 400 homens. Alguém conhece alguém com guarda-costas de 400 homens? Esaú tinha 4.000 anos atrás. Eu não preciso. Mas na hora que a terra não pôde sustentar, quem saiu foi quem não era dono da terra. Quem não tinha promessa da terra. Quem estava fora do propósito. Você está aí? Aos teus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, terra dos queneus, dos quenezeus, cadimoneus, dos hititas, ferezeus, refaíns, dos amorreus, etc, etc, etc. Essa foi a terra que deu. Agora, quando Israel estava a caminho da terra prometida, diga comigo, a caminho da terra prometida, aconteceu algo interessante. Veja aí Deuteronômio capítulo 2, e os versículos 4 e 5. Deuteronômio 2, 4 e 5, deixa eu te mostrar como as coisas são mais sérias do que a gente pensa. Você está comigo? Deixa eu ler com você, vamos lá. Ordena ao povo: vocês estão passando pelo território dos vossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Eles vos temem, de modo que vocês tenham muito cuidado. Agora olha o outro versículo. Não os provoqueis. Diga aí.
Vocês são o meu povo. Eu amo vocês, mas essa terra eu dei a Esaú. Não entre em confusão com eles, porque eu não vou dar a vocês nem um lugar, um espaço de vocês colocarem um pé de vocês. Então tem terra que é a terra da promessa, e tem terra que Deus já deu a outros, nunca vai ser nossa. Conhecer qual é o propósito é fundamental para deixar herança para os filhos. Porque Esaú prosperou na terra de Jacó e teve que ir embora, porque não deixou herança para os seus filhos, porque a terra foi dada a Abraão e aos seus descendentes. Você sabe por que mais da metade das heranças, das maiores riquezas do mundo, vão se acabar nos próximos 50 anos? Você sabe qual é a palavra? Ausência de sucessão. Verdade. Mas por que não estão levantando sucessores? Porque não tem legalidade na terra. Foi usurpada de alguma forma. Não adianta contratar assessoria, não adianta contratar mentoria para levantar sucessores dentro do negócio, porque aquele negócio não tem legitimidade, não ficará para os filhos dos filhos. Não bote o pé aí, disse o Senhor. Um palmo para o seu pé, eu não deixo para você, porque eu dei a Esaú. Então a primeira coisa, filho, é propósito. Trabalhe no que você quiser, mas nunca cesse de buscar ao Pai, até que você tenha certeza que está no centro da vontade de Deus, porque aí você vai começar a construir para os filhos dos seus filhos. Não dou a você. Esaú era ímpio, Israel era povo de Deus, mas Deus deu a quem? A Esaú, e ponto final. Você está comigo? Só teremos graça, diga comigo, só terei graça, unção, autoridade, respaldo, governo, apenas sobre a terra, que o Senhor me der como propósito. Eu posso ter sucesso nas outras? Posso. Mas quando eu encerrar a minha vida, a legalidade acaba e a minha geração fica sem provisão. Mesmo que fique com dinheiro. É difícil? É difícil. Você precisa saber se o seu chamado é no monte da religião, da educação, família, governo, economia, artes e celebração, entretenimento. O que Deus preparou você para o estado de Alagoas, aonde você mora. O que Deus preparou você na nação brasileira, foi aí que Ele colocou você. Deus te criou para algo específico, diga amém. E você precisa encontrar isso. Por quê? Porque tudo que Deus faz, diga, põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, diga assim, meu irmão, lembre-se de algo. Tudo que Deus faz é motivado pelo seu propósito. Diga, por isso, o propósito original de um produto é que determina o seu intento, sua composição, sua capacidade, seu potencial. Deixa eu te falar sobre propósito, me acompanha, por favor. Olha só, você lê comigo? Está ruim para ler? O propósito determina o intento. O propósito vem antes da criação, porque é o propósito que determina o intento. Eu vou criar para quê? Eu preciso arar a terra, vou criar um trator. O propósito determina o intento. Tira a foto, não vai dar tempo você. Segundo ponto, você pode ler comigo? O propósito determina o potencial. Terceiro ponto, o propósito determina as habilidades com as quais você nasce. Se você vai criar um carro esportivo, o motor é diferente, a calibragem do motor é diferente, a suspensão é diferente, as rodas são diferentes, é tudo diferente. Por quê? Porque o propósito determina as habilidades naturais. Os bicos injetores são diferentes. Se você quer um carro com conforto, tudo é diferente. A motorização é diferente, a calibragem do motor é diferente, a suspensão é diferente, os pneus são diferentes, as rodas são diferentes, os bancos são diferentes. Olha aqui, ó. Vamos juntos? Volta primeiro. Primeiro, o propósito determina o intento, mais alto. Segundo, o propósito determina o potencial. Terceiro, o propósito determina as habilidades naturais. Quarto, o propósito determina a capacidade e a habilidade. Quinto,
o propósito determina os talentos naturais. Sexto, o propósito determina as aspirações, os sonhos, as tendências, aquilo pelo qual o nosso coração queima. Sétimo lugar, o propósito determina o que, irmãos? É por isso que tem muito rico depressivo. Porque tem fama, tem dinheiro, mas está fora do propósito. Então é o propósito que determina a realização e a satisfação pessoal. Oitavo lugar. Quem está no propósito está cansado, mas nunca precisa de ninguém empurrando para fazer nada. O cansaço físico faz parte. O estresse é uma grande denúncia que está fora do propósito. Sabe por quê? Porque estresse é o desgaste pelo uso inadequado. Nono lugar, o propósito dá significado à existência. E aqui tem uma coisa bem bacana que eu quero falar com vocês sobre a compra de uma Ferrari nova. Você sabe? Você sabe que você ganhar na Mega Sena um dia desse aí 100 milhões, você não pode comprar uma Ferrari? 0 quilômetro? Porque quando você acessa o responsável lá, o atendente, eu estou querendo comprar uma Ferrari, a pergunta que ele vai fazer é, quem é você? Usada você pode comprar, mas nova, só se você tiver relevância na sociedade onde você vive. Porque não é o carro feito para ricos, é carro feito para pessoas significativas. Propósito dá significado à existência. E em 10º lugar, se você não gravou nada, eu queria que você anotasse essa frase para você. Isso. Não é quanto dinheiro, não é quanto a fama, não é quantas pessoas famosas eu conheço, não é quantas conexões eu tenho, é se eu estou no propósito. Porque a medida do sucesso e do fracasso é o cumprimento do plano e do propósito para o qual Deus nos criou. Quantos estão aí? Então, em primeiro lugar, se você quer a sua terra prometida, você precisa saber qual é a terra. Qual é a terra? O Senhor foi bem claro, a terra dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, bem detalhada, é esta terra, essa geografia é a sua. E qual é a sua? E em segundo lugar, se você quer deixar herança para os filhos dos seus filhos, vendo a vontade de Deus ser feita assim na terra como no céu, o que você precisa fazer? Isso, falar bem da terra. Falar bem do lugar onde você mora, falar bem da atividade que você exerce. Tem gente aí, como é que está, meu irmão? Na luta, irmão. E aí, ó. Senta, pua, ridiculariza, sabe? Fala coisas absurdas. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você começar a falar daquilo que você faz, quantas pessoas ficarão inspiradas a ser como você é? Se você não conseguir isso, você está falando mal da sua terra. E quem fala mal da terra perde a legitimidade da terra. Números capítulo 14, a partir do versículo 6. Números capítulo 14, a partir do versículo 6. Irmão, você vai ficar na guerra sempre, até Jesus voltar. Sabe o que Jesus disse? Eu vou falar isso para vocês, para que em mim vocês tenhais paz. No mundo tereis? Acabou. Simples assim. Então desmancha essa cara de joelho, parece um bulldog. Ninguém está interessado nas lutas que você está passando. Entregue seu resultado, barriga para dentro, peito para fora, faça seu esforço. Ou encontre seu propósito e pare de ser angustiado. Você encontra, parece que perdeu o trem. Tudo que fala, ei, fale bem da sua terra. Como é ser apóstolo? Não sei, mas a parte que eu sei é boa. Não descobri tudo ainda, estou ainda caminhando. Você está aí comigo? Olha lá.
Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunidos: a terra que em missão fomos averiguar is very good. Um lugar excelente. Olhe, se Yahvé nos é propício, Ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. Lê alto comigo. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé o Senhor, não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão, sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Yahvé o Eterno está conosco, portanto, não tenhais qualquer receio, diga amém. Essa é a palavra sobre a sua terra. Só vive como let's go, está difícil. Sempre vai estar difícil. Então a primeira coisa, defina a revelação da sua terra. Pare de arar na terra dos outros. Porque no máximo você vai terminar seus dias bem, mas seus descendentes não herdarão, porque não é sua a terra. Segunda coisa, esquece as coisas ruins da tua terra, porque se você é temente a Deus, você está ali para mostrar e tirar o melhor daquela terra. Você sabe como as coisas... Todo mundo sabe que não está bem. Todo mundo sabe que está tudo ruim. Todo mundo sabe de tudo ruim que está acontecendo. O que as pessoas estão procurando é que os filhos de Deus se manifestem para mostrar a glória do Senhor na terra em que foram plantados. É isso que eles estão esperando. Cadê você? No mesmo coro com eles. Provérbios capítulo 12, versículo 14. Eu quero que você leia o mais alto que você pode. Provérbios capítulo 12, versículo 14. Bem alto, vamos lá? Bem alto? Do fruto de quê? Da boca. Do fruto da boca. Provérbios capítulo 18, os versículos 20 e 21, e a gente precisa acabar com essa missa e começar o culto. Por favor, reaja. Vamos lá? 1, 2, 3. Olha, de onde, irmãos? Do fruto da boca. Olha a pessoa que está do seu lado e diga: sua boca. Ah, sua boca. É porque eu não posso dizer o que eu queria. Aí eu faço um remendo no meio da missa. Entendeu? Olha lá, do fruto da boca o coração se farta. Olha, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas... Passa o outro, meu filho. A língua tem o poder sobre a vida e a morte. Os que a usam habilmente. Qual é a sua terra? Seu propósito? Achou? Achou. Só marketing positivo. Se você falar mal da terra, você perde o que o Senhor tem para você. Calebe não fingiu que não havia gigantes na terra. Mas ele simplesmente disse o seguinte: o tempo deles acabou. Cheguei. E qual era o segredo de Calebe? Números capítulo 14, versículo 27. Números 14, 24, perdão. Todavia, meu servo Calebe, visto que demonstra ter outro espírito. Diga, não o espírito dos maledicentes. Não, é outro espírito. Olha. E me segue com confiança e integridade. Eu o farei entrar na terra que foi observar. E seus descendentes, sua língua compromete seus filhos, seus netos e seus bisnetos.
ou abençoa todas as suas gerações? Sua terra e seu discurso. Caleb tem um outro espírito. E isso fez com que ele inspirasse a si mesmo na narrativa de Deus e visse tudo a partir dos olhos do Senhor. Deus havia dito repetida, detalhadamente, que a terra da promessa era para os israelitas. Deus também disse que lutaria por eles se eles simplesmente se posicionassem com coragem. Com esses dois assuntos bem resolvidos, Caleb pôde viver a partir da visão de Deus. Sim, claro, talvez os gigantes superassem os israelitas em suas habilidades, mas comparados a Deus, esses gigantes eram apenas meros pedaços de pão para serem devorados. Alguém está aí? Os israelitas ganhariam força ao expulsar esses gigantes, pois, como representantes de Deus na terra, eles cresceriam à altura de Deus. Diga comigo, Caleb sabia que participar da história de Deus para Israel iria levar os interesses de Deus acima do seu próprio entendimento. Diga aí isso, e iria colocá-lo em uma situação privilegiada que desafiaria e venceria qualquer gigante. Qual é o seu propósito? Não pense em você, pense nos seus filhos. Quando você morrer, alguém toma a terra que é dele. E toda a fortuna vai para baixo. Toda. Absolutamente toda. Eu quero que você pesquise essa semana no Google o que eu estou te dizendo. As 20 maiores fortunas do mundo. E como está a sua sucessão. Tem vários estudos sobre isso. E boa parte delas foi usurpada de outras famílias. Eu não vou falar sobre isso, eu quero orar com você, eu já extrapolei meu tempo. Porque pelo princípio bíblico, sabe o que era para fazer? Ajudar a família que faliu, erguer a empresa e depois devolver a empresa. Sabe o que é que eles fizeram? Compraram a empresa para si. Os filhos não têm direito, porque a glória não é deles. Qual foi a palavra de Deus? Quando teu irmão empobrecer, não deixe que ele caia. Apoie-o e faça-o reerguer. Empreste sem querer nada em troca. E no ano do jubileu, libere ele da dívida. Esse é o princípio. Compraram um monte de negócios que não é deles. Ao invés de ajudar as pessoas com contratos específicos, reerguer a empresa e devolver a família. Ficaram. Os filhos não terão direito, porque não há sucessão em terra em que Deus não deu. E depois, fala bem da terra. E aí está no nosso último quadro. Para ser assim na terra como no céu, é preciso o quê? Propósito. Qual é a sua terra? E falar bem da sua terra. Alagoas, estrela radiosa. Vamos orar? Hoje tem arrependimento. Hoje tem busca por revelação. Hoje tem um monte de coisas para a gente falar e orar junto. Eu quero que você pense além de você. Com 120 anos você morre. Bom, quem não diz amém com 50, com 60, vai escolhendo aí que eu vou orando por ti, tá? Não tem problema não, só não me chama para o enterro, eu detesto enterro, eu mando a minha equipe fazer teu enterro. Pastor Lessa é o cara que enterra direitinho. Eu lá não apareço. Eu gosto da vida, quero curtir você enquanto você está vivo. Depois que você morrer, eu mando pastor Lessa e a gente se encontra na eternidade. E aí a gente vive eternamente. Quer me encontrar, vai me encontrar perto da árvore da vida, porque na minha cabeça ela é um pé de cacau. Eu quero estar lá sempre. Ei, querido, não perca tempo tendo sucesso na terra dos outros. Ei, meu amado, pense nos seus filhos e nos seus netos, porque a Bíblia nunca levantou um homem sem pensar nas suas gerações, porque de um Deus fez nações
e sempre será assim. Abraão tinha 75 anos quando Deus disse para ele: essa não é a sua terra, essa não é a sua Canaã. Sai daí da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. De você farei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Então não perca tempo. Não importa quanto sucesso você está tendo financeiramente aos olhos dos homens, você precisa ter absoluta certeza de que você está no centro da vontade de Deus. Querido e amado Pai, eu quero orar pelos teus filhos. Obrigado por essa palavra de hoje. E todo o engano que cobre a mente deles, todo o engano que Satanás tentou na mente deles, seja retirado agora. E eu os libero para viver e encontrar a sua terra. Determino na autoridade do nome de Jesus. Amém. Só quero terminar com uma coisa para você. Um dia, o que é que eu quero te ensinar nessa última frase? Satanás vai fazer de tudo para comprar seu propósito. Um dia Labão disse para Jacó: por que você vai sair? Diga o que você quer. Porque o anjo tinha aparecido a ele e tinha dito: volte para a terra que eu prometi a seu pai. Jacó já era dono de tudo que era de Labão, mas se ele permanecesse, quando ele morresse, as 12 tribos morreriam de fome, porque aquela não era a terra dele. Ele voltou para Canaã, e lá sim, quem estava ocupando, desocupou, porque a terra era dele. Entenda isso. Não olhe para dinheiro, porque Jacó ficou rico na terra dos outros. Muito rico na terra dos outros.